Meus queridos, hoje é ceia, é a ceia do Senhor, e nós estamos felizes por aquilo que Deus realizou por nós, de fato, lá na cruz do Calvário, uma vez por toda. Não é? O Senhor, diz a Bíblia, por muito que nos amou, não é? Ele nos perdoou de nossos pecados e nos concedeu o mais aprazível sacrifício, morrendo, vindo a este mundo, se fazendo como um de nós, aquele que nos formou, que nos criou, como diz a palavra de Deus em Gênesis, não é? Nos soprando sobre nossas narinas o fôlego de vida, ali nos fez do pó da terra e nos tornamos alma vivente. Deus, por muito que nos amou, nos fez assim, como a sua imagem e semelhança, e nos deu algo que é muito importante e que, infelizmente, também fez com que a humanidade passasse e tem passado pelo que vem passando, que é o livre-arbítrio. No que Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem, dando ao homem o poder de decisão, o homem ali no Éden escolheu afastar-se da presença de Deus. Mas diz a Bíblia, não é pelo muito que Deus nos amou, Ele providenciou a nossa remissão, a nossa redenção, o nosso perdão em Cristo Jesus. E no decorrer da história da humanidade, o Senhor sempre procurou um meio de cumprir esta promessa. E chamou Abraão ali, né, revelou-se a Abraão ali a sua glória e mostrou os meios e o caminho, já preservando sempre a semente daquele que nos traria a libertação, nos traria o perdão do pecado, que é em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, levantou uma nação para poder dar testemunho e preservar essa semente, e no tempo aprazível cumpriu a promessa de que Ele iria trazer o perdão dos nossos pecados através de um sacrifício, da qual aquela semente nasceria do ventre de uma mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, que ao passo fosse ferido pelo calcanhar. E a humanidade seguiu, Deus levantou no deserto um tabernáculo para se fazer presente no meio do povo, já que também o povo tinha afastado, o homem tinha afastado da sua presença, mas Deus, Ele providenciou as condições de estar sempre presente com o homem, e ali chamou Abraão, levantou aquela nação de Israel abençoada, e deu as estratégias àquele líder Moisés para construir no meio de um deserto ali o tabernáculo para se fazer presente, e ali, através daqueles sacrifícios que foram oferecidos, o Senhor ia comungando com o seu povo no deserto e esperando e providenciando o momento em que Ele ia de uma vez por toda remir toda a humanidade de uma vez só. Não é? Aliás, através da nossa fé, ou através da fé que de Deus recebemos. E no tempo certo se cumpriu que no ventre de Maria, que o anjo ali, né, visitou Maria, e no ventre de Maria, aquela mulher, aquela crente que se colocou na brecha, dizendo: cumpre em mim o teu querer, não é? Ele pôde gerar, através do Espírito Santo, aquele que nos socorreria. E hoje nós estamos aqui, inclusive em memória dele, celebrando essa ceia do Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. E no tempo aprazível, Maria ali então ficou grávida, não é? E depois gerou a semente da mulher, a nossa redenção. Na verdade, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, né? Que o próprio Deus se fez carne e habitou em nosso meio. Eu fico imaginando que não há Deus como nosso Deus.
não é? Que não só nos criou, nos formou perfeitos, não é? E nos deu esse tal livre-arbítrio, não é? Nos fazendo imagem e sua semelhança, mas também decidiu vir aqui, se tornar como um de nós, sentir o que nós sentimos e fazer o que jamais poderíamos fazer, não é? Ele fez por nós o que não poderíamos fazer, porque o Senhor nos criou perfeitos, santos, mas no que infringimos um princípio, uma determinação divina, não é? Nós fomos afastados de sua presença, e o Senhor, pela sua misericórdia, arrumou uma maneira de nos manter perto, e no tempo certo também providenciou a maneira de nos perdoar definitivamente. E Ele mesmo, tremendo, veio, desceu, né, nos fez como um de nós, e não bastou se tornar como um de nós, diz a Bíblia que Ele se humilhou ainda mais, Ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz, ou seja, é uma das piores mortes, mais cruentas e humilhantes, não é? Para simplesmente não só nos remir ou morrer em nosso lugar para nos redimir, mas também para mostrar para nós que através da sua presença nós possamos ou podemos vencer o mundo, vencer até o pecado, vencer a nós mesmos, não é? E sermos, como diz a Bíblia, mais do que vencedor. Meus queridos, Deus, Ele desceu, não é? Ele se humilhou, Ele foi lá morrer em nosso lugar. Quando nós cremos nesse sacrifício, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a reconciliação com Deus. Esse é o caminho, a forma, a maneira que Deus providenciou para que recebêssemos a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Ele. Por algum tempo, Deus permitiu que aqueles animais fossem mortos, e pelo sangue deles, aquelas pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Mas, na verdade, eles não eram perdoados definitivamente. Eles recebiam uma cobertura através do sangue para não serem exterminados, mas chegou o momento em que Deus realizou um único sacrifício e nos deu a vitória por completo. Eu fico assim maravilhado porque Ele realizou tudo isso e se fez como um de nós, e nasceu do ventre de uma mulher, viveu o tempo em que vivemos também na nossa vida, como criança, como adolescente, como jovem, e chegou na idade adulta, passou o que passou, e nós sabemos muito bem que foi o único homem que não cometeu pecado, que não nasceu no pecado, e que morreu pelos nossos pecados. Mas Ele veio mostrar para nós que Ele, sendo assim tão santo, Ele não só veio fazer e realizar um sacrifício para nos perdoar, mas Ele também fez uma promessa de enviar para nos ajudar, nos socorrer, ou socorrer a vida daqueles que creem nesse sacrifício, que recebe perdão por seus pecados, enviar aquele que não só nos consolaria, mas também nos ajudaria a seguirmos na presença de Deus. E de fato Ele veio, morreu, ressuscitou, tudo em nosso lugar, e prometeu disse que teria que ir, porque se Ele não fosse, Ele não poderia enviar aquele que ia nos ajudar. E Ele foi, e a gente sabe, somos pentecostais, que após 50 dias, ali o Espírito
Espírito Santo foi enviado à igreja, a nós que cremos. E é interessante, meus irmãos, que quando nós cremos nesse sacrifício, nós recebemos perdão, nós nos reconciliamos com Deus, passamos a ter paz em nós mesmos, nossa consciência, a nossa vida se torna leve, e existe algo mais, que é a presença do Espírito Santo, que nos dá condição e capacidade, não só de vencer o pecado, mas de enfrentar as dificuldades da vida, e até mesmo de testemunhar o que nós vivemos, o que nós recebemos de bênção da parte de Deus, para vencer esses dias maus, esses dias difíceis, de tanto desamor, não é? E uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar nessa noite de ceia, é justamente sobre este amor, que nessa tradução da Bíblia que eu fiz menção, traduz o amor, que é o amor ágape, como caridade, como o fato de doar-se. E, irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu essa graça, mesmo sendo ali um judeu, sendo religioso, ele recebeu essa graça de ter os olhos abertos, porque creu nesse sacrifício, no sacrifício de Cristo. Ele creu que aquele Deus que chamou Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, ele se tornou carne e habitou no meio da humanidade, e que realizou aquele sacrifício, e que aquele sacrifício, quando nós cremos nele, nós recebemos algo que muda a nossa história e a nossa vida. A Bíblia diz que aprovou a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E foi com certeza através da pregação da palavra de Deus que você teve a revelação daquilo que trouxe paz na sua alma, que trouxe renovo na sua vida, que trouxe, quem sabe, cura para o seu corpo físico, ou até mesmo emocional. Quantas pessoas vieram para a igreja deprimida, depressiva, e quando creu na loucura da pregação, entendeu que é pelo meio simples, mais sacrificial, o meio simples, mais dolorido, que através desse meio é que nós recebemos as bênçãos de Deus. E é por isso que você está aqui, é por isso que você veio aqui, para agradecer a Deus, para louvar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. É através desse sacrifício. Mas existe algo, meus amados, são essas ferramentas necessárias para nós prosseguirmos. Uma vez por toda, quando cremos nesse sacrifício, quando cremos em Jesus Cristo, quando aceitamos a Jesus como nosso remidor, como nosso Salvador, nós de fato recebemos uma coisa importante, que é o selo do Espírito Santo em nós. E a partir daí, quando aceitei Jesus, eu tive uma experiência fantástica. Mas quando eu me reconciliei com Deus e vim para a igreja, eu vi o sol nascer diferente, porque agora eu já não estava mais só, agora o Espírito Santo estava em mim. Mas nós precisamos dessas ferramentas, e o Senhor está disposto a continuar a munir o seu povo de ferramenta para vencermos. Se você entrou aqui e não teve uma experiência ainda de salvação, eu quero já fazer um apelo, e na hora que formos orar, que você se entregue de fato a Deus, entregue de fato a Jesus, e aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua vida. Confesse-o como seu Senhor e Salvador, e você terá uma experiência que muitos dos que aqui estão tiveram, uma experiência única, que vai marcar a história da sua vida.
E se você está aqui e já teve essa experiência, mas às vezes sente debilitado e fraco, saiba que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. É Ele que nos garante a nossa entrada no céu. A Bíblia nos diz no texto da ceia do Senhor, que porque alguns participavam da ceia do Senhor indignamente, acabavam por ficar fracos, outros ficavam doentes, e alguns até partiam para a eternidade, ou seja, iam dormir. Meus queridos, por quê? Porque Deus, quando nós aceitamos a Cristo e recebemos o selo do Espírito Santo, nós estamos guardados para a eternidade. Mas melhor é do que ficar fraco, melhor é do que ficar doente, melhor é do que ir dormir e ir para a eternidade prematuramente, é tomar posse das armas que Deus nos deu. E existem armas poderosas que o Senhor nos concedeu, e uma delas, meus queridos, entre os dons que edifica a igreja, são os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é produzido em nós mesmos. Diga assim: o fruto do Espírito se produz em mim mesmo. Em nome de Jesus, receba hoje a tua vitória. A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito, entre outros, é o amor. E eu queria chamar a atenção nesta noite para esse também fruto, porque o amor já não é só algo que Deus nos concede. O amor já não é algo que de repente nasce naturalmente em nosso ser, mas o amor também é dado como um fruto do Espírito. Mas eu não estou falando desse amor eros, que é o amor apaixonado de um homem para com a mulher, ou da mulher para com o homem, o amor sensual, sexual. Não, eu não estou falando desse amor filos, que é o amor de pai para filho, de filho para pai, de mulher para marido, o amor fraternal. Não, eu estou falando de um amor que a igreja precisa, que nós precisamos, mas que está também disponível a todos nós. É o amor que 1 Coríntios capítulo 3 nos revela. É o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor, escute isso, incondicional. É o que a Bíblia traduz aqui por caridade. É o amor que se doa, é o amor que se dá. Será que nós possamos, ou nós podemos, em nome de Jesus, fazer gerar este amor em nós? Sim, quando cremos, ele está disponível, e eu quero despertar na sua vida nessa noite, aleluia, o que a Bíblia aqui nos ensina de ser este amor sacrificial, o amor ágape, o amor que é gerado como um fruto do Espírito em nossa vida. Meus queridos, a igreja, ela recebeu a dádiva e a graça de Deus de receber os dons do Espírito, os dons do ministério, não é? Os dons do Espírito é para que haja edificação na igreja. Você acha que Jesus cura na sua casa pelo seu poder, mas é através de alguém que recebeu o dom da cura, recebeu o dom do milagre, ou da própria cura, e para que haja edificação, para que somos sarados. Quantos chegaram aqui foram sarados? Deus distribuiu o dom à sua igreja. Os dons da revelação, da ciência, não é? Às vezes o pastor tem o dom da sabedoria, no aconselhamento. Jamais você vai imaginar, não é? Ou vai ter, jamais você está tendo uma direção, uma resposta, quando aquele que tem o dom da sabedoria e recebe de Deus aquela graça para te aconselhar, e você vem tomar um conselho e você fica maravilhado com o que o pastor te disse, porque ele recebeu o dom da sabedoria, o dom da ciência. Tem pessoas que recebem o dom da ciência para que haja edificação no corpo. O dom da ciência, Deus dá a capacidade da pessoa ver o futuro, ver o que vai acontecer, ver o além.
não é? João, na ilha de Patmos, recebeu o dom da ciência, o dom do conhecimento, e ele escreveu o livro das revelações. Ele escreveu as coisas que aconteceriam nesses últimos dias e que vão acontecer, não é? E o livro de Apocalipse teve até uma certa dificuldade para entrar no canon da Bíblia, da Sagrada, porque João era uma pessoa iletrada, mas Deus deu para ele o dom do conhecimento, e ele viu, e o que ele viu, ele escreveu. Então os dons é para edificação, isso é maravilhoso. A igreja de Cristo tem recebido os dons espirituais. Há pessoas aqui que estão recebendo conselhos de Deus e estão dirigindo a sua vida, os seus negócios. Há pessoas que adentraram aqui e foram curadas através do dom da cura. Outros, através de uma revelação, entendeu que Deus está presente neste lugar. E assim sucessivamente. Os dons vêm do céu, vêm de Deus para nós, é de graça. Não há necessidade de nenhum de nós nos vangloriar, porque recebemos de Deus um dom. O apóstolo Paulo chega a dizer à igreja de Coríntios que Apolo plantou, que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E ele chega a dizer que ninguém é nada, mas eles são homens que foram chamados por Deus e receberam de Deus um dom e talento para que a igreja seja edificada. Mas é Deus que dá o crescimento. Isso são os dons do Espírito. A igreja aqui tem os dons espirituais e por isso que a igreja segue edificando. Mas, irmãos, existe algo mais sublime que só nós podemos fazer com que se realce em nós, ou que torne uma realidade em nós, que é o fruto do Espírito. Então o dom vem de Deus, vem do alto. Eu já vi pessoas converterem, sair das drogas e caírem no chão de tanta glória e começarem a profetizar na igreja, porque recebeu de Deus um dom e um talento. Agora ela vai precisar de caminhar na palavra de Deus, de procurar saber o que realmente Deus espera de uma pessoa que quer se aproximar dele e ter uma caminhada de vitória. O dom não garante a nossa entrada no céu, mas o fruto do Espírito faz a diferença. E o fruto do Espírito nós conseguimos e adquirimos através de uma vida de consagração, através de uma vida devocional, através da busca do conhecimento da palavra de Deus, através da renúncia do mundo de pecado, das injustiças. Quando nós renunciamos o mundo, quando nós renunciamos o pecado, quando nós nos aproximamos de Deus através do conhecimento da palavra, nós começamos a produzir em nós o fruto do Espírito. É um fruto só, mas é como se fosse uma laranja só com seus gomos, não é? O fruto do Espírito aí é o amor, é a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. E diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. Você está abençoado e segue, e nenhuma condenação pode te pegar. Então eu te convido, eu te aconselho a você fazer gerar em você o fruto do Espírito através de uma vida de consagração. Se você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, entregue hoje os teus caminhos, confesse a Ele com seus lábios, crê no seu coração, e o Espírito Santo vai te selar com o selo da redenção, que garantirá a tua entrada no céu. Mas enquanto você estiver aqui, faça a diferença, seja alegre, seja feliz, seja frutífero, produza na sua vida o fruto do Espírito Santo, através de uma vida de consagração. Vem estar num culto como esse, vem estar num culto de ensino, vem estar numa escola bíblica dominical, venha
aprender a palavra de Deus como ela é, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O amor ágape, o amor que é incondicional, vai começar a nascer em você e ser gerado em você. É este amor que Paulo está dizendo, é esse amor que Jesus nos revela através do seu sacrifício na cruz, é esse amor que nós celebramos nessa noite, conforme Ele nos ordenou: fazer isto em memória de mim. Diz a Bíblia que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que será partido por vós, fazer isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice naquele momento e diz: esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este amor sacrificial, este amor incondicional, o Senhor já mostrou para nós, e ele pode ser gerado em você também, em nome de Jesus. Nós por nós mesmos não podemos. Nós às vezes amamos, até onde as pessoas nos amam, mas quando temos o fruto do Espírito em nós, nós vivemos este amor incondicional, que não requer condição. E é este amor que eu creio que Paulo revela aqui no texto que lemos, porque é este amor que também diz a Bíblia que nunca falha. Nós precisamos tomar posse deste amor. E aqui diz o autor, inspirado pelo Espírito Santo, traduzido pela caridade, este amor ágape, ele diz: o amor é sofredor. Quem ama com este amor de Deus, quem ama com esse amor que é gerado em si mesmo, pelo Espírito Santo, através da sua vida de dedicação a Deus, de aproximação a Deus, de renúncia ao pecado, ama a ponto de sofrer. O amor é sofredor, e às vezes as pessoas entram no âmbito do sofrimento e não conseguem viver e passar aquele momento para produzir algo mais sublime. Jesus, ele não teve medo. Diz a Bíblia que ele até teve pavor, e a Bíblia diz que ele suou suor de sangue, não é? Pelo pavor que teve da cruz, mas ele foi até o fim. Um amor sofredor, porque ele sabia, ele disse bem claro, antes de ir para a cruz, ele falou com o Pai em oração, porque ele tinha uma vida exemplar de comunhão com Deus, e deixou esse exemplo a nós. Diz a Bíblia que no Getsêmani, Jesus orou e falou: Pai, se possível for, passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse cálice. Mas como ele tem um amor incondicional, ágape, o amor de Deus, ele disse: mas não seja a minha vontade, seja como tu queres. E quem tem esse amor diz a mesma coisa: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu tenho certeza que o Senhor tem a vitória para me dar, e o que eu sinto eu consigo passar, e o teu nome será glorificado. É o amor que tudo sofre, não é? Você está sofrendo, mas este amor te dá a condição de passar, e depois você vai cantar o hino da vitória e dizer: valeu a pena. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele foi para a cruz, né? Ele aceitou o desafio e deu frutos. Hoje você está aqui, e você pode estar, aleluia, saudável na presença dele, em paz na sua alma, livre do pecado, sem medo da morte, ou com alegria da eternidade, porque ele amou o amor sacrificial. Será que nós podemos amar com este amor e fazer alguma coisa pelo nosso próximo? Será que nós podemos sofrer, às vezes, de ter que, como os irmãos ali da África, caminham tanto para chegar ali na tenda, para poder adorar a Deus, para poder dar testemunho de que Deus fez na vida dele, pode fazer na vida do que estão precisando também? Este amor sacrificial, diz a Bíblia, que
este amor é sofredor, ele é benigno. Que amor que a gente vê por aí, irmão, que a paciência acaba, né? Mas esse amor, ele é bondoso, é benigno, ele faz bem, aleluia. E é este amor, irmão, incondicional, que Deus quer fazer gerar em nós, através da nossa devocional, da nossa disposição. É este amor que tem sido gerado na vida do pastor Leandro, da sua esposa, irmã Priscila, que estão aqui, né, diuturnamente, de joelho, pregando a verdade, testemunhando o que Deus fez na vida deles, não é? E orando pelas pessoas que aqui chegam necessitadas, como nós um dia necessitados chegamos. Eles poderiam fazer outras coisas pelo seu bem-estar pessoal, mas eles dedicam a vossa vida sacrificial e bondosa pelo próximo. Por quê? Por causa do amor incondicional que foi gerado na vida do casal. Este amor pode ser gerado em você também, e você vai voar em nome de Jesus, enquanto espera a redenção, aleluia. As bênçãos de Deus vão chegando na tua mão. Eu já ouvi aqui hoje, e Deus já me falou, aleluia, cuida dos meus que eu cuidarei de ti, não é? A Bíblia diz que buscando primeiro o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Irmão, nós estamos com tudo ao nosso favor, mas dê essa oportunidade. Seja mais cristão a partir de hoje. Deixa este amor ser gerado em você, e você vai ver o que você vai vencer no seu trabalho. Você vai ver o que você vai vencer na tua casa. Você vai ver o que você vai vencer aonde você colocar as plantas dos seus pés, ou aonde você está. Aleluia. Às vezes o que está faltando é um pouquinho da pitada deste amor incondicional, para você fazer a diferença e mudar a história diante dos teus olhos, e a sua própria história, para a glória de Deus. E o amor faz isso. Este amor incondicional, este amor de Deus, e diz a Bíblia que esse amor não é invejoso. O invejoso, irmão, ele tem desgosto, né? É desgosto provocado pela felicidade alheia. Tem pessoas que têm inveja quando a pessoa está feliz ou está próxima, mas quem tem esse amor não se preocupa com ele se alegra com os que se alegram, não é? E esse sentimento eu sei que vai passar longe de você, quando esse amor for gerado em você através do fruto do Espírito Santo. Você vai se alegrar com quem se alegra. Alguém diz assim, porque a Bíblia diz assim: chorai com os que choram, e alegrem com os que se alegrem. Alguém diz assim: pastor, é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. E parece que é mesmo. As pessoas têm mais fácil de ir no velório e dizer meus pêsamos, do que dizer: poxa, você comprou uma casa nova, que maravilha, vamos fazer aquele churrasco, né? As pessoas, comprou casa nova, mas esse aí, e tal. Então, meus amados, esse amor nos dá condição para isso. É por isso que nós estamos aqui, aleluia, estamos vendo o progresso dos irmãos, aleluia, e vamos ver muito mais ainda. Porque diz a Bíblia que esse amor, esta caridade, esse sentimento, não é nem sentimento, é o amor mesmo, ágape em nossa vida, ele não é invejoso. Ele aleluia, ele não trata com leviandade, ele leva a sério as coisas, não é? É este o amor de Deus, que leva muito sério o irmão, o próximo, as coisas. É este amor que Deus quer gerar na sua igreja, para ganhar esse mundo perdido, não é? Para poder ajudar e socorrer os que estão, quem sabe, nos caminhos tortuosos da vida, como nós um dia, quem sabe, estávamos, não é? É a igreja que vai fazer a diferença, é a igreja que tem este amor ágape, incondicional, que não requer condição. Esse amor é muito bem aplicado entre o relacionamento conjugal também, não é? Tem marido, tem esposa que espera do marido, que cobra do marido. Não, deixe esse amor na sua vida realçar, não é? Incondicionalmente.
não é? Seja caridosa, seja caridoso. Assim também o jovem, não é? Seja um doador, doe o que você puder, que Deus está te vendo e vai te recompensar. Você não vai perder nada em poder ajudar, em poder socorrer, em poder abrir mão, em poder amar, em poder dirigir, conduzir, ou até mesmo doar-se, dar-se alguma coisa. Eu conheci um pastor que estava numa campanha grande para a compra de um templo, que até então eles não tinham, a igreja, e quando eles chegaram num valor expressivo, ele estava orando e o Espírito de Deus falou com ele que era para pegar aquele valor e doar para uma igreja que estava com uma necessidade em um outro país, E ele comunicou a diretoria, comunicou os seus auxiliares, e eles falaram: pastor, se o senhor está tendo essa visão, nós o apoiamos. E ali então ele doou aquela quantia, não sei se era em torno de $800 mil, ele doou para aquele país, para aquele pastor, e eles estavam buscando comprar ali um templo de quase 1 milhão, e ali ele disse que depois de pouca semana, um grande empresário aceitou Jesus naquela igreja, ficou tão aliviado de ter os seus pecados perdoados, ficou tão maravilhado de conhecer o amor incondicional e ver que o dinheiro dele não podia fazer as coisas que o Deus que ele aceitou agora em Jesus Cristo estava fazendo por ele, trazendo alegria no seu interior, tirando a depressão e tantas coisas. Ele falou: pastor, o que a igreja precisa? E o pastor disse: nós precisamos de um templo para a gente poder apoiar ainda mais a obra missionária na África. E o empresário falou: aonde que está esse templo para que nós possamos abençoar esta obra? E eles compraram o templo de $1.500.000. Esse é o amor incondicional. Deus está te vendo. Será que tem alguma coisa para dar aí para o próximo? Será que você pode dar um aperto de mão? Quando eu me converti, eu fui para uma igreja que os irmãos lá estavam tão longe do amor, que eu chegava entusiasmado, jovem, e levantava a mão para cumprimentar aqueles porteiros, e eles com a mão para trás diziam: não precisa dar a mão não, irmão, pode ir entrando aí. Quem sabe a partir de hoje você vai começar a estender a mão para alguém. Quem sabe a partir de hoje você vai dar um sorriso mais largo para alguém, você vai se doar. Quem sabe a partir de hoje você vai abraçar alguém mesmo e dizer: aleluia, fica firme, oh glória, eu te amo, meu irmão. Começa com os pequenos gestos e vai, multiplicando, e Deus vai te dar em muito mais, em nome do Senhor. Não fica preso não, fica com medo não. A Bíblia diz que aquele que pouco rega, pouco ele colhe. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Vão começar a semear, irmão, a partir de hoje. Pastor, está tão fechado. Esse negócio de amor para mim não existe não. Uma vez eu preguei sobre amor na igreja. Uma irmã acabou o culto e virou, foi lá na frente e falou: pastor, eu estou aqui assim maravilhado, porque para mim isso já não existia mais. E eu estou sentindo isso aqui nesse meio. Esses irmãos, as irmãs, a forma que me abraça. E o Senhor falou essa palavra que veio do céu. E eu comecei a acreditar nisso. Eu preciso amar mais meu filho, eu preciso amar mais meu marido. O amor é dinâmico, meus irmãos. Quando nós falamos, quando nós decidimos, ele começa a ser realidade na nossa vida, e você vai ver o efeito que isso vai fazer por você. Você vai pensar no próximo, você vai pensar no pastor: como eu posso ajudar o pastor desta igreja? Como eu posso ajudar o meu vizinho? Oh, aleluia. Hoje nós estávamos na reunião, está lembrando de uma igreja que chegou numa cidade dos Estados Unidos, e os irmãos estavam pensando o que fazer naquela cidade, tão prepotente, tão orgulhosa, e os irmãos oraram a Deus, e disseram que a revelação veio ao pastor, e o pastor disse: olha, nós vamos fazer um projeto aqui nessa cidade. Ao sábado pela manhã, até às 5 horas da tarde, nós vamos sair batendo nas portas e oferecendo um serviço de jardinagem. Os irmãos acharam estranho de princípio, mas o pastor disse: nós vamos demonstrar este amor incondicional a esta cidade. E os irmãos saíram e começaram a bater nas portas da casa e diziam: boa tarde, bom dia,
Pois não, o que querem? Nós queria saber se podemos fazer seu jardim. Mas não, já tem uma pessoa contratada. Não, quanto vocês cobram? Não é de graça. Nós queremos simplesmente te ajudar e fazer o seu jardim. Não, fica à vontade, pode fazer. E começaram a fazer a jardinagem das casas, incondicional, sem requerer nenhum valor, e as pessoas ficavam, o que esse povo é? O que esse povo está fazendo? Nos dias de hoje, vim aqui, olha como eles deixaram o nosso jardim. Não, nós estamos aqui da igreja, vai nos visitar, não é? E a cidade começou a visitar aquela igreja que aos olhos do homem era louca e maligna, mas eles tinham amor ágape, o amor de Deus dentro deles. Eles tiraram um tempo para abençoar, para doar, e receberam milhares de famílias naquela casa. A igreja se expandiu, a igreja cresceu, a glória de Deus se manifestou, as pessoas foram ricamente abençoadas. Será que nós podemos? Será que nós podemos? Com certeza nós podemos fazer um esforço. O amor é dinâmico, é assim. O amor é assim, está aqui escrito, o amor como ele é. E se nós colocarmos em fazer como ele manda, como Jesus nos ensina através do apóstolo Paulo, ele já está aqui. Ele é dinâmico. Eu vou amar mais a partir de agora. Aí você vai amar mesmo. Ele já está lá para te ajudar. É o dínamo, né? O dínamo não é assim? Eu trouxe uma lanterninha aí que é o dínamo. Você roda ela e a luz acende. E assim é. Você fala, eu estou determinado. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. As coisas vão mudar. Há pessoas que você quer que mude e ela não consegue mudar porque falta simplesmente de Deus na sua vida um pouco mais. Desse amor ágape, desse amor incondicional, esse amor que é sofredor, que é benigno, esse amor que não se inveja, esse amor que não trata com leviandade e não se ensoberbece, ou seja, esse amor que não trata o outro inferior a si mesmo. A soberba é ensoberbecer, é isso, é pôr o outro para baixo. Não, esse amor põe o outro para cima. Aleluia, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus veio aqui nos ensinar e mostrar. Diz a Bíblia que Jesus, um certo dia, reuniu com seus discípulos e começou ali a lavar os pés dos seus discípulos. E eles ficaram meio assustados, e ele teve que dizer assim, olha, hoje o que eu estou fazendo vocês não estão entendendo, mas vão entender daqui a pouco. Jesus disse, o reino de Deus é diferente, maior é aquele que serve. Será que nós podemos, a partir de hoje, mudar um pouco essa história? O que Deus vai me dar? Por que Deus ainda não me deu? Por que estou esperando a bênção e até hoje não chegou? Vamos ter uma atitude diante de Deus, que Deus vai abrir as portas das suas necessidades e suprir todas elas, em nome do Senhor Jesus. Ele tem poder para fazer, mas está aqui, a sua palavra nos ensina, este amor que não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses e nem se irrita. Como é que pode não se irritar nos dias de hoje? Pode, buscando aproximar de Deus, da sua palavra, ter uma vida devocional, não é? Você pode ter este amor ágape incondicional, que vai vir alguém para te irritar e você não vai ficar irritado, né? Olha, esse amor é tão forte, que diz a Bíblia, Jesus ensinou para os discípulos, dizendo assim, se te baterem numa face, vira a outra. Eu ensinei isso muito tempo na igreja, irmão. Eu fiquei chateado, fiquei ofendido, falei assim, irmão, tem um segredo para você não se ofender. Ó, tem um segredo. Não, eu fiquei chateado, eu fiquei amargurado, eu tinha que pedir perdão. Eu falei, tem um segredo, você não tem que pedir perdão, é não se ofender. Esse amor nos dá condição para ele ficar nem irritado. A pessoa vai enfiar o dedo na sua cara, pode acontecer o que for, nem irritado você vai ficar. Para quê? Deus tem a resposta para tudo. Deus, Ele dá sabedoria para nós lidar com tudo. Deus quebra o laço, corta a lança, desfaz os carros de fogo, entra com a providência quando precisa entrar.
E se Deus quiser te usar, é você mesmo que Ele vai usar. Mas por que eu já fiz isso contigo e já falei assim, e você continua assim passivo? É porque Deus é comigo. Deus vai usar você mesmo, não é? Tem gente que vem para a igreja, eu estava falando com o pastor Leandro, da igreja dos irmãos que congregam ali em Moçambique. Tem gente que vem para a igreja, se Deus não falar comigo hoje, eu não piso mais aqui. Uai, mas você já não aceitou Jesus? Se não aceitou, aceita hoje. Se já aceitou, o Espírito Santo já está aí dentro. Você vem na igreja é para adorar a Deus. Você vem na igreja é para agradecer a Deus. Você vem na igreja para desenvolver esse amor ágape na sua vida, que vai te trazer muitos benefícios. Um deles é não se irritar mais. Ele vai ser tão grande na sua vida, talvez nem precisar de pedir mais ninguém perdão por ter ofendido alguém ou ter sido ofendido. Porque quando te der um tapa na cara, você simplesmente, em vez de ficar irritado, você vai virar o outro, pode bater do outro lado também, mas contigo eu não vou ficar irritado. Só o amor de Deus faz isso, não é verdade? Mas Ele está disponível para mim e para você. Ele está disponível a todos nós. E é por Ele que nós chegamos aqui. Ou você pensa que nós estamos passando, né, na estrada dos mil maravilhas? Não, o mundo jaz no maligno. Nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos tempestade, mas esse amor nos traz até aqui, e este amor te levará mais longe. É este amor que vai te levar mais longe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos dar um salto, vamos dar um pulo e se aproximar de Deus e viver de fato esse amor que Jesus ensinou e que deixou bem claro que nós podemos seguir as suas pisaduras. Mas uma vez eu falei disso para uma irmã, vira a face. Jesus falou, não, mas Jesus é Jesus. Eu falei, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa. Todos eles têm autoridade iguais. E se o Espírito Santo na tua vida, está na tua vida, então pronto, acabou. Você também pode passar pelo que ele passou. Você não pode ressuscitar ao terceiro dia, mas até morrer por alguém você pode. Eu sei que não foi essa pessoa que fez isso, mas eu vou morrer no lugar dela, porque ela é mais nova, é minha filhinha, eu vou morrer por ela, morre. Só não vai poder ressuscitar. Só Jesus pode ressuscitar e nos dar a vitória que Ele nos deu. Por isso que estamos aqui. Mas vamos fazer a nossa partezinha e mudar essa história da nossa vida, com esse amor que vai fazer a diferença. E esse tem um segredo. Ele não vai vir do céu como um dom que traz crescimento à igreja, mas que não garante a entrada no céu. Porque você pode profetizar no nome dele, expulsar demônio, mas corre o risco de chegar lá naquele dia e ele dizer, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas Senhor, profetizei em teu nome, falei em outras línguas, curei os enfermos, mas praticou também iniquidade. Mas quem tem esse amor e que ama a Deus sobre todas as coisas, e que ama o próximo como a si mesmo, e que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, já está com o passaporte assinado para entrar no céu. Ele pode até ter mais um dom e um talento, e por amar a Deus e o próximo, ele fica firme na igreja e é usado nas mãos de Deus. Aleluia. Mas ele tem o seu passaporte carimbado e pronto a qualquer hora que ele partir ou Jesus voltar. É isso que nós precisamos ter, a consciência tranquila. E se você tem a consciência tranquila, hoje você vai tomar desse pão e beber desse cálice. Porque o que bebe dignamente, bebe para a sua própria condenação. E por isso, às vezes, ficam fracos, ficam doentes e Deus leva para dormir. O trecho desse texto da palavra de Deus sobre a ceia do Senhor, Paulo está dizendo à igreja, aos crentes: muitos que dormem, não vai para o inferno não, vai descansar. Deus prepara às vezes no leito para ir descansar. Não é o seu caso, não é o meu caso, não deve ser o nosso caso. Nós temos que ficar firme e dizer: eu quero também deste amor que trouxe o pastor até aqui, que tem levado o pastor e vai levar ele mais adiante. Eu quero esse amor que tudo crê,
que tudo espera, como diz a palavra de Deus, não se portem com indecência, não busque seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, nem suspeita mal. Esse amor é incondicional. Estou preocupado se ele está pensando mal ou não, se ele é isso ou não é aquilo. Eu amo ele a si mesmo. É esse amor que nós precisamos, igreja. É esse amor que vai fazer o mundo virar igreja. O mundo reconhecer que Deus está neste lugar. Eu vou encerrar. Eu vejo pessoas dizendo: eu evangelizo, falo de Jesus. E onde você aprendeu isso? Fui crente, mas decepcionei. Esse negócio de igreja, não quer saber não. A igreja foi instituída pelo Senhor. Vai ter que saber uma hora mais cedo ou mais tarde, porque Jesus é o cabeça dela. E nós somos simplesmente membro deste corpo. E como vai saber? Através do amor de Deus na sua vida, fazendo a diferença na escola, fazendo a diferença no lar, na família, na rua, no trânsito, né? No trânsito, às vezes estou com alguém, passa uma afortunada, buzina e tal, olha aí, tal, deixa ele embora, faz a diferença, você vai ficar mais vivo mais tempo. Tem gente que morre no trânsito à toa, né? Por pouca coisa. Esse amor vai te levar longe, em nome de Jesus. Olha esse amor no verso 7, diz no 6, não folga, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí quando o pastor prega a verdade, esse amor está alegre, mas quando vê alguma injustiça, ele não fica alegre. É esse amor, o amor de Deus. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, é isso que Ele mostrou para nós, e através desse sacrifício, esse amor nos alcançou, nos salvou, me livrou. Eu era um moço perturbado, eu era um moço medroso. Já falei para os irmãos, tirava foto de jovem, adolescente, que eu aceitei Jesus mais de 35 anos atrás aqui no Brasil, mas eu tirava foto assim de medo de olhar para as pessoas e para a cama. E Jesus me libertou, esse amor me libertou, aleluia. Para você ir mais longe, esse amor, para encerrar, diz que tudo sofre. Qual é o problema? Está duro, está difícil, tudo sofre. Vai dando glória aí que você vai ver o que vai virar isso aí. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Aleluia, não é? Você sabe a história da Bíblia, por isso tem que vir aqui para ser gerado esse fruto do Espírito na sua vida. Conhecer a história de José, um moço que conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, foi instruído pelo seu pai, e ali foi traído pelos seus irmãos, os seus próprios irmãos, não é? Vendeu José para aqueles ismaelitas, da qual levou para ser escravo lá no Egito, e José foi como escravo, vendido pelos seus irmãos, mas ele tinha o amor de Deus no coração dele. Ele mesmo como escravo, ele amava Deus. Ele mesmo como escravo ainda amava sua família, e creio que com todos os ressentimentos, até mesmo os seus irmãos, porque ele perdoou os seus irmãos ao passar do tempo. Ele foi até para a masmorra. Este amor é sofredor. Está passando o quê? Eu quero pedir para você ficar em pé e te dizer que esse sofrimento, para aquele que crê e para aquele que recebe de Deus, aleluia, a única saída, escape, é temporário. Ele vai passar. Eu já tive momento na minha vida que eu falei: Senhor, até quando? Até quando vai ficar assim e não vai mudar? Eu acho que Deus, eu não ouvi Deus falar dessa vez, mas que ele falou assim: até a hora que eu achar que é necessário. Eu louvo a Deus por isso. Porque Deus trabalha na sua vida. Ele está moldando a sua vida para um algo melhor. A Bíblia diz que todas as coisas, escute isso, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos dar essa oportunidade para nós. Vamos dar essa oportunidade para glorificar o nome de Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Aí os irmãos da África já têm o Espírito Santo. Nós fomos participar de um culto deles, com eles lá. Aí começa o culto, já começa batendo palma e adorando. Será que eles, né? Tem gente que vou para a igreja, se Deus não descer aqui a glória dele,
Deus está esperando a glória vir de você para Ele, a sua decisão de você para Ele, e Ele vai descer sim a sua glória, e vai fazer o que Ele pode fazer, ou o que só Ele pode fazer por você, mas dê a sua parte. E hoje aqui fique bem claro, que uma das coisas que nós podemos oferecer a Deus é a nossa vida, como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, oferecer a nossa vida, para que esse fruto seja gerado em nós, que nós possamos fazer a vida. O que Jesus fez, Ele fez, e o que Ele não fez, Ele deixou para eu e você fazer. Aliás, Ele diz assim: vocês vão fazer obra maior do que essa. Então, não fica olhando para as coisas pequenas não, porque buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Quantos estão dispostos nessa noite a dar um passo mais próximo de Deus, para poder provocar o fruto do Espírito na sua vida? Em nome de Jesus, diga um amém aí. Nós vamos orar. Vai dar um passo. Senhor, eu quero dar um passo. Eu vou ler mais a tua palavra. Eu vou estar na tua casa. Eu vou fazer uma oração. Deus ouve a oração até do não crente. Na Bíblia tem um homem que chamava Cornélio, que oferecia esmola a Deus, mas que não tinha Jesus e não tinha salvação. E diz a Bíblia que ele estava orando a Deus, e o Senhor olhou e preparou para ele um evangelista, para ir lá levar para ele o melhor que o homem pode receber na sua alma, a salvação em Cristo Jesus. E foi Pedro lá pregar para ele. Então eu vou, Pai, a partir de hoje, oferecer o que eu posso, que seja a minha oração, se aproxime de Deus e dê essa oportunidade. Mas o melhor caminho, mais rápido, é confessar Ele com o seu lábio, crendo no seu coração. O selo do Espírito Santo vai te pegar de sola, e aí você, numa vida devocional, vai poder começar a ver esses frutos que vão te socorrer e te ajudar nesses dias tenebrosos. Amor, paz, bondade, benignidade. Que pessoa bondosa no dia de hoje. Se tem o Espírito de Deus, se tem o fruto do Espírito, tem como, não é? Mansidão, domínio próprio. Não é Maria vai com as outras, é Maria vai com Cristo, não é João vai com Cristo, não é? Eu sou João, vou com Cristo. Cristo me conduz, meu amigo, não é para lá nem para cá, o fruto do Espírito é o domínio próprio. Quantos querem, em nome de Jesus, ter a sua vida mudada? Eu quero nessa noite orar por você que quer dar esse passo. Eu quero te convidar a levantar a mão bem alto, você que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não teve essa experiência, está aqui conosco nessa noite. No mais, eu quero também convidar você a estender a sua mão direita ao céu, você que deseja ainda mais deste amor, este amor incondicional, este amor ágape, que é uma realidade na vida daquele que crê, através do fruto que é gerado em nós. Este amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, aleluia, que tudo sofre, este amor que não falha, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta a sua mão e nós vamos orar por você.